Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês Venom, da coleção oficial de graphic novels da Marvel, a famosa coleção de capa preta, a saudosa coleção de capa preta da Salvat, né? Com Rick Remender e Tony Moore, ou Tony Moore na capa, né? Não sei exatamente como pronuncia, com essa belíssima arte aqui, ó, do Venom, né? Venom na sua forma real, que é esse monstro, né? Assassino, né? Na verdade, o Venom, muita gente acha que ele é um herói, mas ele não é um herói, né? Ele é essa criatura monstruosa aqui, né, um simbionte que toma um hospedeiro e tenta o tempo todo controlar esse hospedeiro, assumir o controle, e ao assumir o controle do hospedeiro, ele se transforma nesse monstro que é a sua verdadeira natureza. Né? Claro que há atitudes heróicas, porque muitas vezes o hospedeiro é um cara heróico, como era o caso do Peter Parker, né, que foi o seu primeiro hospedeiro, né, e então Peter Parker, por ser o Homem-Aranha naquela fase do uniforme negro que era o Venom, né, que era esse simbionte aqui, então ele tinha atitudes heróicas, mas na verdade ele estava o tempo todo ali tentando assumir o controle da mente ali do Peter Parker e assumir a sua forma real, que é essa daqui, e obviamente que isso aconteceu várias outras vezes, não com o Peter, né? Porque o Peter tinha uma mente forte ali, conseguiu se livrar inclusive do simbionte, mas outros hospedeiros não tiveram a mesma sorte, o Venom muitas vezes assumiu o controle ali, né? Mas enfim, essas histórias à parte, vamos dar uma olhadinha no quadrinho por dentro, já vimos a capa aqui, vamos dar uma olhadinha agora na lombada, né? Número 68 da coleção de capa preta da Salvat. Temos aqui essa belíssima arte aqui também, né, na contracapa, temos o texto aqui, pra vocês darem uma olhada, reunindo aqui as edições de 1 a 5 da revista Venom, tá? Coleção de capa preta da Salvat Venom. Vamos dar uma olhadinha no quadrinho por dentro. É um quadrinho bem curtinho, historinha bem curtinha aqui, mas muito interessante, ok? Olha que guarda bonita, né? A editora Salva tinha esse capricho, né? Aqui nas suas edições. Tá aqui roteiros do Rick Remender, desenhos do Tony Moore e arte final. Temos um time aqui de arte finalistas, entre eles o Tom Fowler e as cores do John Rauch, ok? E aí temos uma história até aqui contando todos os momentos aqui do Venom, né? Inclusive até separei algumas revistas aqui para vocês. O primeiro momento que o Venom aparece nos quadrinhos, né? É na história das Guerras Secretas, né? As primeiras Guerras Secretas. E nós vamos ver aqui, ó, que ele aparece nesse primeiro momento aqui, né? Em que o Homem-Aranha tem contato, olha só, o primeiro contato com o Homem-Aranha com o simbionte aqui, ó. Ele é uma bolinha nessa gosminha preta aqui. O Peter Parker acaba, né, sendo dominado aqui. Você vê que ele domina pela mão, ele começa a invadir pela mão, e quando ele se vê, ele está totalmente dominado aqui pelo simbionte, mas aqui ainda havia um controle, né? Foi a edição 8 de Guerras Secretas, nas primeiras, né, a primeira Guerras Secretas, tá? Tá aqui a capa da edição 8. Hoje você pode encontrar, obviamente, também na coleção de capa preta da Salvat, né? Tem as edições 1 e 2, abrangendo toda a saga, e tem também pela editora Panini, né, que lançou aí um encadernado bonitão aí a saga completa do personagem, né? Aqui fala também da a saga completa das Guerras Secretas, tá? Das primeiras Guerras Secretas. E depois vai contar aqui também do nascimento de Venom, a fase em que o Peter se livra desse simbionte, que nós vamos encontrar aqui também na coleção de capa preta, né? Homem-Aranha, o Nascimento de Venom, onde nós vamos ver aqui, né, o Peter se livrando desse simbionte, né, ele já reconhecendo que o uniforme preto era um ser vivo, né, buscando aqui a ajuda do Quarteto Fantástico, né, e o Quarteto Fantástico vai ajudá-lo aqui, ó, tá aqui o momento que o Quarteto Fantástico está ajudando o Peter a se livrar do simbionte aqui, né, e ele vai realmente conseguir se livrar desse simbionte, dessa criatura que não queria mais abandonar o corpo do Peter aqui, né? E há um momento engraçado, né, aqui que o quarteto consegue prender o simbionte dentro desse recinto, desse tubo aqui, e o Peter é obrigado então a vestir um dos uniformes do quarteto com esse saco aqui de papelão, né, na cabeça, o famoso uniforme aqui, né, do Homem-Aranha
com cabeça aqui com saco de papelão, né? Depois a gente vai ver aqui que o simbionte tenta ainda recuperar o corpo do Peter Parker, né? E só que o Peter vai conseguir se livrar, é aquela famosa cena, né, onde nós vamos ver o Peter com os sinos da igreja, e aí o simbionte abandonando o corpo do Peter Parker. Nós vimos isso naquele terceiro filme do Homem-Aranha, daqueles 3 primeiros filmes do Homem-Aranha, né, do Sam Raimi, ou naquele filme lá do Homem-Aranha 3, onde nós vimos essa cena retratada lá no cinema, tá? E depois aqui nós vamos ver também, como está contando aqui, né, o nascimento de Venom, né, que é aquele momento aqui, né, que o Ed Brock, né, ele acaba então sendo dominado aqui pelo simbionte, e o simbionte aqui na sua forma, né, já também assumindo aqui as características e o caráter do Ed Brock, já tinha uma bronca do Peter Parker, né, e do Homem-Aranha, então se juntam essas duas personalidades aí e acaba então nascendo o personagem com nome, né, aí o nome Venom aparece nesse primeiro momento aqui. E para quem está aqui nessa edição do Espetacular Homem-Aranha Nascimento de Venom, mas quem comprou também aqui, ó, o Espetacular Homem-Aranha, né, dessa fase aqui do David Michelin e do Todd McFarlane, o ônibus do Espetacular Homem-Aranha, David Michelin e Todd McFarlane, vocês também vão ter, eu só estou aqui com a sobrecapa, né, não peguei a edição porque é pesada, mas vocês vão ter aqui, ó, nesta edição, vou até trazer aqui, ó, esta edição aqui, que é o nascimento do Venom, tá? Então vocês vão ter essas histórias aí se vocês tiverem essas edições em casa, ok? E eu resumo, e aqui nós temos o resumo de todas essas edições aqui nesse pequeno história até aqui. E aí nós começamos a nossa história propriamente dita desta edição de Venom, né? Onde nós vamos ter há um país aqui que parece ser do leste europeu, né? Eles estão sendo atacados aqui, alguém está atacando eles com uma arma extremamente poderosa, que inclusive fura armaduras Stark, né? Nós temos aqui um esquadrão da ONU utilizando a tecnologia Stark, e eles estão sendo perfurados e mortos aqui por essas balas incandescentes que acabam matando todo o esquadrão e causando realmente um extremo massacre na população. Temos aqui o personagem Halloween também, né? Nesta edição aqui, estamos vendo que a população está sendo massacrada ali, há uma limpeza étnica, né? Existe um cientista ali que criou essas balas através do vibranium antártico. O vibranium antártico, esse cientista, né, ele consegue uma fórmula que faz com que esse vibranium antártico seja transformado nessas balas incandescentes que perfuram qualquer outro metal. Então o Halloween está ali a serviço do mestre do crime, tentando resgatar esse cientista que agora, né, criou essas armas e está querendo fugir desse mestre do crime, mas o mestre do crime quer esse cara de volta. E aí surge aqui o Venom, né, o personagem que neste momento aqui é o Flash Thompson, exatamente, o Flash Thompson aqui, que foi um herói de guerra, serviu lá na guerra do Vietnã, acabou se ferindo, volta para o exército, acaba se ferindo, perdendo as 2 pernas, e está aqui nesse projeto do governo, né, onde ele se permite ser possuído ou envolvido pelo simbionte, pelo Venom ali, e aí acaba trabalhando para o governo de uma forma controlada. Ele só pode ficar 48 horas com o Venom, senão o Venom pode assumir o controle do corpo dele e se transformar naquela criatura monstruosa, assassina, né? Então as missões do Flash com o Venom aqui, né, são de 48 horas no máximo. E aí o Venom chega aqui e começa a defender a população. Na verdade é o Flash, o Flash está o tempo todo controlando aqui o simbionte, né? E ele então tenta salvar a população e ao mesmo tempo cumprir a sua missão, que também é pegar esse cientista aí, porque o governo americano quer o cientista. Ele acaba entrando em confronto com o Halloween, é uma luta bem interessante aqui entre os dois, porque ao mesmo tempo que ele quer pegar o cientista, ele quer derrotar o Halloween, ele quer defender
a população, né? E aí o Halloween acaba, né, conseguindo pegar o cientista ali, mas o Flash, utilizando ali, né, o simbionte, acaba acidentalmente até matando o cientista, né, e fica perdida essa fórmula aí, essa fórmula que fazia com que esse vibrânio antártico se transformasse nessas balas incandescentes. Aqui mais um pouco da luta entre o Venom, né, e o Halloween, uma luta muito boa, né? Os diálogos são muito bons também. E quando tudo acaba, a gente vê aqui, ó, que o Flash é separado do simbionte, né? O simbionte é colocado dentro desse recinto aí, né? Ele fica ali gritando em agonia por conta do som em cima dele. E o Flash volta aqui, né? Sem as duas pernas na sua cadeira de rodas, né? E volta para casa ali, volta para Beth Blunt, né, com quem ele é casado, com quem ele tem um relacionamento amoroso, praticamente como se fosse um casamento, né? Os dois estão em conflito ali. É muito interessante também esse quadrinho, porque a gente vê o conflito pessoal ali do Flash com a Beth. A gente vai ver muito desses conflitos, dessa vida pessoal do Flash aqui, que é muito interessante também. Uma outra missão aqui que a gente vai ver do Venom, do Flash com o Venom, né, é ir até a Terra Selvagem, pegar um carregamento desse mesmo vibrânio antártico. Só que lá ele acaba enfrentando aqui o Kraven, né, o caçador, né, e é uma luta muito interessante aqui, uma luta muito poderosa entre os dois aqui, é uma luta muito acirrada. O Kraven realmente é muito habilidoso, ainda mais dentro do seu terreno, que é a selva, né? Ele é muito habilidoso, e o Venom, né, começa, né, a ficar irritado, e quanto mais ele fica irritado, o Venom começa a sumir. Olha só o rosto aqui, ó, como é que está transformado. O Venom tentando assumir o controle, o Flash tentando impedir que esse controle aconteça. Isso é muito interessante, porque há essa luta mental ali, né, do Flash tentando impedir que o simbionte tome controle da mente dele, do corpo dele totalmente, né? Ele não pode permitir que isso aconteça, porque existe uma bomba implantada ali na cabeça do Flash. Caso o simbionte assuma o controle, a mente do Flash será, a cabeça do Flash será explodida. Existe um botão vermelho que o governo apertará e o Flash terá sua cabeça explodida, né? Então, para evitar que o simbionte assuma o controle total, ok? Nós vamos ver também que o Peter Parker vai se aproximar ali da Beth Blunt, tentando ajudá-la. Ela está muito decepcionada com o Flash, ele também fica preocupado com o Flash. Eles são amigos nesse momento, né? O Flash funda um fã-clube do Homem-Aranha, então eles acabam ficando amigos ali. Enfim, apesar de não saber exatamente que o Peter Parker é o Homem-Aranha, mas enfim, eles se tornam amigos ali. O Flash já não está tão idiota como era lá no início, né, da criação do Homem-Aranha. Já é um homem feito aqui, já passou por muitas dificuldades, então já é uma pessoa diferente, né? E aqui, após enfrentar o Kraven, ele coloca na cabeça que ele precisa ter o controle, que ele precisa se concentrar na missão dele, que é recuperar o Vibrânio. Só que o Kraven atravessa a frente dele direto ali, eles têm esse confronto, continuam se confrontando, né? O Kraven continua tentando matá-lo ali. Eles entram nessa caverna, é muito interessante, lembrando sempre que o simbionte, a fraqueza do simbionte, do Venom, é barulho, né? Então eles estão dentro de uma caverna cheia de morcegos ali, e o Flash tenta o máximo possível não criar barulho para que esses morcegos não se espantem e comecem a gritar, né? Só que não tem jeito, o Kraven provoca esse barulho, e aí os morcegos saem ali, ó, e o simbionte fica enlouquecido, né? E abandona o corpo ali do Flash, né? O Flash fica desprotegido ali, e o simbionte fica solto, né? Ele tá completamente solto aqui, ó, o simbionte, né? Sem o Flash ali. E aí eles são pegos por morcegos gigantes, né? Esses morcegos gigantescos lá, lembrando que eles estão na Terra Selvagem, onde existem dinossauros, monstros gigantes, e obviamente, naturalmente, haveria lá morcegos gigantescos, né? Com isso, um morcego gigantesco pega o Kraven e o outro pega o Flash, que acaba se livrando ali, né, desse morcego, e ao cair, né, ele acaba novamente sendo possuído ali pelo Venom, que acaba dialogando com ele, dizendo que precisa dele, que não quer perder ele, que não quer ficar sem o corpo dele, que gosta dele como hospedeiro. Ou seja, eles têm um diálogo ali entre eles, né? O Venom começa a ajudar o Flash ali,
por quê? Porque ele gosta do Flash como hospedeiro dele, né? E aí nós temos aqui o mestre do crime indicando aqui ao Halloween, né, dizendo ao Halloween que ele precisa matar o Flash Thompson, porque ele está assistindo tudo por vídeo. Então o mestre do crime, ele descobre que a identidade secreta do Venom, né, é o Flash Thompson, e ele tem esse segredo aí, e o Flash Thompson vai ficar sabendo disso, ele vai revelar isso ao Flash Thompson. O Flash Thompson vai ficar muito preocupado. Por quê? Porque se o governo souber, né, que alguém sabe a identidade dele secreta, ele vai ter que deixar esse projeto. E o Flash não quer deixar esse projeto. Por quê? Porque com o Venom ele consegue andar novamente, ele consegue ter força novamente, ele deixa de ser aquela pessoa que anda de cadeira de rodas e volta a correr, volta, né, a saltar, enfim. Volta a ser uma pessoa normal, né, entre aspas, digamos assim. Nós vamos ver aqui que o Halloween vai sequestrar a Beth Blanche, né, justamente para atrair o Flash Thompson, o Venom, né, para uma armadilha. Nós estamos vendo aqui que o Venom está destruindo, né, acabando totalmente aqui com os capangas do mestre do crime. Vocês estão vendo aqui a arte, eu acho uma arte legal para o quadrinho, né? Tem muita ação, tem muita luta, mas não é porque tem muita ação que deixa de ter uma boa história, deixa de ter um bom roteiro, né? É muito legal porque o tempo todo que está rolando as brigas aqui, né, as confusões, a mente do Flash está falando ali, a gente começa a ver, a gente tem texto para ler. Isso é muito legal, né? Eu gosto muito de ler texto, né? Tem gente que gosta de ver só a imagem, né? E realmente de uns anos para cá ficou muito pobre isso, né? Ficou muito pobre a questão de textos. Você pega, por exemplo, trazendo de volta aqui Guerras Secretas, né? Perdão que eu bati aqui. Trazendo de volta Guerras Secretas, né? Você vê a quantidade de textos que nós tínhamos aqui. Olha quanto texto nós tínhamos aqui, né? Era muito texto, gente. Você tinha que ler muito. Olha aqui, olha isso aqui. Ler muito, mas era muito interessante, né? Porque você tinha história, você tinha um enredo, você tinha um roteiro. Hoje em dia a gente tem muito menos texto para ler. Fica mais fácil, fica mais rápido de você ler o quadrinho? Fica realmente, mas eu, no caso, é uma coisa particular minha, tá? É uma coisa minha, não fiquem achando que eu acho isso aqui horrível, que tem que voltar a ser como era. Não, não é isso. É uma coisa particular minha. Eu gosto de texto, eu gosto de ler, né? Eu gosto, além de bons desenhos, de uma boa imagem, eu gosto de ter textos para ler. E aqui tem esse equilíbrio muito bem feito entre boas imagens, boa ação e bons textos, né? Então o Halloween, ele acaba então sequestrando a Beth aqui, o Homem-Aranha, o Peter Parker, fica sabendo desse sequestro, mas não sabe quem a sequestrou, não sabe onde ela está, e ele sai louco procurando ela pela cidade como o Homem-Aranha, né? O Flash Thompson fica sabendo aqui, já você vê que o Venom já está um pouco que dominando aqui o Flash, né? E ele fica sabendo através do o mestre do crime, que é esse sujeito aqui, que a Beth foi sequestrada e que ele e o mestre do crime sabe a identidade dele. E aí o Venom fica enlouquecido ali, ó, você vê que, ó, que ele está enlouquecido. Olha como ele já está transformado aqui, ele está praticamente no controle do corpo e da mente do Flash. O Flash está dominando ele por um fio ali, está conseguindo fazer com que ele vá até o armazém libertar lá a Beth. Só que ele é interceptado por quem? Pelo Homem-Aranha. Aí começa uma luta muito bacana aqui e você fica um pouco irritado com o Homem-Aranha. Por quê? Porque na verdade o Venom aqui, né, o Flash, ele quer salvar a Beth e o Homem-Aranha está impedindo isso, mas na verdade o Homem-Aranha ele quer salvar a Beth também, mas ele acha que a culpa da Beth ter sumido é do Venom, que o Venom tem alguma coisa com isso. E ele começa a combater o Venom ali, né? E ele não quer escutar o Venom de jeito nenhum, né? O Venom tenta falar, o Flash tenta falar com ele através do Venom, mas ele não escuta de jeito nenhum, ele só quer atacar, ele só quer agredir o Venom, né? Ele tem o Venom como um inimigo, como uma ameaça, e a gente fica um pouco irritado com o Homem-Aranha porque ele não quer ouvir o cara. Só depois que ele toma realmente uma pancada, um pau violentíssimo aqui, que acredito que seja esse golpe aqui maior, né? Olha que cena bacana aqui, esse soco, né? Onde o Venom tá gigante aqui, dando um socão na cara do Homem-Aranha, é que ele então, né, atordoado, consegue então reparar e ouvir o que o Venom está falando. O Venom toma vários, né, na verdade o Flash faz com que o Venom tome vários sedativos ali para que o Venom se acalme. E aí
Com esses sedativos, o Venom se acalmando, o Flash assume o controle ali e consegue falar melhor, né, com o Peter, consegue então agir melhor. E ele vai então, e inclusive fala para o Homem-Aranha onde que a Beth está. E é o momento então que ele parte, né, ele voa com a sua teia ali, né, ele salta com a sua teia, na verdade ele não voa, ele salta com a sua teia e vai tentar resgatar a Beth. Só que chegando lá, o armazém explode, porque na verdade ele tinha que chegar lá antes que essa bomba explodisse, e ele acha que a Beth está morta, ele fica totalmente abalado ali, né? Só que aí o Homem-Aranha já tinha salvado a Beth ali, né? E ele fica agradecido ao Homem-Aranha por isso aí. Inclusive ele acha até um rastreador aranha e ele guarda esse rastreador aranha porque ele quer que o Homem-Aranha o encontre. Por quê? Porque ele quer matar o Homem-Aranha. Então ele deixa o rastreador com ele ali para que ele possa então fazer com que o Homem-Aranha vá até ele. Só que no momento que ele está voltando para a base, né, aqui já mais controlado, você vê que a feição dele já está normal, né, ele é interceptado pelo Halloween, né, o Halloween intercepta ele ali, é uma luta feroz entre eles ali, uma luta muito boa, diálogos muito bons. Gente, o quadrinho é bacana, sabe? O quadrinho é curtinho, é um quadrinho pequeno, mas é um quadrinho muito legal de se ler, muito divertido de se ler. Realmente, da época, foi uma das boas aquisições dessa coleção aqui de capa preta da Salvat, né? Obviamente que essa luta vai ser interrompida, porque na verdade o mestre do crime chama o Halloween, porque ele tem uma missão maior, né, que é transportar, né, que é o Vibrânio, né? É o tal do Vibrânio. Então o mestre do crime chama o Halloween de volta, impedindo então que essa luta continue, né? E aí o Flash volta, né? Ele acaba voltando aqui para a base, é separado do Venom. Os dois estão separados ali. Ele volta para casa, ele discute com o chefe dele, enfim, né? Ele fala que ele praticamente cumpre a missão dele, né? Fazendo com que o Vibrânio fosse resgatado pelo governo, mas na verdade essa agência diz que eram eles que queriam ficar com o Vibrânio, não o Estado, né? Não o governo americano, mas essa agência em particular tinha que ficar com o Vibrânio, e o chefe dele diz então que ele falhou em sua missão. Ele fica chateado, volta para casa, e chegando em casa ali, numa noite, ele está conversando ali com o Peter e com a Beth. A Beth está achando que ela foi sequestrada porque ela está escrevendo matérias contra o rei do crime. O Peter Parker acha que, na verdade, ela foi sequestrada por conta do Homem-Aranha, né? Que o Homem-Aranha tinha inimigos e sabia que a Beth era conhecida do Homem-Aranha, né? Quando, na verdade, o Flash é que sabe a verdade toda, que a Beth foi sequestrada por conta dele, porque o mestre do crime sabia a identidade dele, de Flash Thompson, sabia que a Beth era amante dele, né? Era a mulher dele, enfim. O Flash é o único ali que sabe a verdade do porquê a Beth foi sequestrada, né? Na história final aqui nós vamos ter essa criatura aqui que se chama a Mosca, né? Ela come pessoas, enfim, e ela está sequestrando pessoas e sequestra a filha de um senador americano, e aí o Venom, né, ele é chamado nessa missão para resgatar esta moça, né, e ele acaba lutando contra essa criatura, contra esse ser aqui, né, chamado Mosca. Há umas piadinhas muito interessantes, há umas referências ao filme Mosca, lá dos anos 80, né, muito interessante essas referências aqui, e a gente vai ver aqui que a luta entre eles é bem interessante, mas obviamente vai terminar aqui com a vitória do Venom, né? Do Flash Thompson. E aqui no final a gente vai ver momentos muito interessantes aqui do quadrinho, que é o momento em que o Flash vai revelar um pouco da sua história, né? Vai revelar que o pai dele era um alcoólatra, que batia nele, que abusava dele fisicamente em termos de espancamento, né? Chegava bêbado em casa, agredia a mãe também, e ele tem essa má recordação do pai, que o pai era um pai realmente abusivo, que batia nele, que explorava ele, inclusive ele tentava o tempo todo agradar e ser alguém importante para o pai, mas o pai nunca o elogiava, né? Inclusive ele se torna aquele jogador de futebol americano justamente para tentar agradar o pai, que era o treinador, né? A gente também vê nesse quadrinho aqui que o Flash ele ajuda os veteranos de guerra, né? Aqueles veteranos que não têm mais ajuda do governo ou que estão machucados ali, ele tem esse apoio, né, a esses veteranos de guerra, ele ajuda, né? E esse, na verdade, é a grande desculpa
que ele dá para a Beth para que ele possa sumir alguns dias, nessas missões como Venom. A gente vê que a Beth e ele acabam se acertando mais, estão melhores ali, a relação deles melhora, mas ele tem essas lembranças do pai, e quando ele está com a Beth ali, ele recebe um telefonema da mãe, né, dizendo que o pai desapareceu, né, e que ele voltou a beber. E o Flash fez uma promessa quando era mais novo, que se o pai voltasse a beber, que o pai estaria morto para ele. Só que a mãe o convence a procurar o pai, então ele vai junto com Peter Parker, né, um amigo, um grande amigo dele, procurar o pai, né, e acaba encontrando esse pai dele dentro de um bar, realmente, bêbado. O pai dele tenta agredir ele, né, ele acaba agredindo o pai também. Enfim, é difícil, uma relação difícil entre pai e filho ali, só que ele acaba descobrindo que o pai, né, após fazer uns exames, ficou sabendo que ele está com uma cirrose ali, que ele tem pouco tempo de vida. E aí, né, por conta disso é que ele volta a beber, que ele volta a se prejudicar, né? E aí, ele junto com a mãe, sabendo disso, ele se emociona muito, ficam muito machucados ali, feridos. E o pai, quando estende a mão para ele, ele ainda endurece o coração e vira as costas para o pai, né? É uma relação muito difícil dele com o pai. Essa parte do quadrinho é muito interessante. E ele volta, então, se encontra com Beth, eles se abraçam ali emocionados, e no momento em que eles estão ali abraçados, o bip toca, né? E a Beth até diz para ele não atender, mas ele atende, né? E a gente vê ali que é aquela agência do governo convocando ele para mais uma missão de Venom. E assim termina aqui a nossa história, e acaba terminando o encadernado. Obviamente, né, que teve mais edições para frente dessa revista do Venom, mas o encadernado da Salvat veio até aqui, até essa edição 5, e foi um momento legal, acho que encerrou bem aqui o encadernado. Depois nós temos aqui um pouco de arte de capa alternativa, temos as origens, né, esses textos aqui da Salvat são muito bons de ler, né, são muito explicativos, você fica sabendo bastante sobre o personagem com esses textos. São textos curtos, mas que esclarecem bastante coisa, né? Falam também sobre artistas também, né? Os artistas aqui está falando sobre o Tony Moore, né, que foi o desenhista aqui desse encadernado. E no final temos capas aqui indicando, né, outros encadernados. Inclusive indicou aqui, ó, o nascimento de Venom, né, a última caçada de Kraven, né, essas edições da editora Salvat eram realmente muito legais, né? Foi uma fase boa que nós tivemos aqui no Brasil, nas bancas, com essa coleção aqui da Salvat, tanto da capa preta quanto da capa vermelha, ok? Então é isso, pessoal. Esse foi o encadernado Venom da coleção de graphic novels Marvel, coleção capa preta da Salvat, ok? Espero que tenham gostado. Um grande abraço e fiquem com Deus.